Olá pessoal, nós vamos fazer hoje o pão de ló amanteigado, né? Nunca tinha apresentado essa receita, esse tipo de pão, né? De bolo. Então é o seguinte, o pão de ló basicamente ele é formado de ovo, açúcar e farinha, tá? E um líquido que pode ser um suco, um leite ou uma água. Já o bolo amanteigado, né? Ele leva mais farinha, mais açúcar, mais manteiga, como o próprio nome já diz. Daí a diferença básica de um para o outro é a finalidade, né? Que cada um quer atingir. Porque o bolo amanteigado já é um bolo bem mais saboroso, tá? Que requer menos recheio, menos calda para regar. Enquanto o pão de ló, por ser um bolo mais fraco, vamos dizer assim, no sabor, ele requer mais recheio, mais caldas, tá? Além do mais, o bolo amanteigado ele não pode ser levado à geladeira, porque ele tende a ressecar, né? Como eu já falei no outro vídeo. Já o pão de ló, por ter pouquíssima quantidade de gordura, você pode levar tranquilamente à geladeira que não tem problema nenhum, tá? Por isso que é indicado o pão de ló para tortas, né? Geladas ou bolos que vão à geladeira, e o amanteigado não, tá? Mas esse pão de ló amanteigado, tanto você pode fazer ele como torta, como bolo coberto com pasta americana, que já foram feitas experiências com essa massa e já tivemos grande sucesso, tá? Então, eu vou precisar aqui de 6 ovos, tá? Clara e gema, eu vou botar, tá? Não vou fazer essa separação, essa receita, eu estou adaptando a receita da Dulce, né? Que postou lá no Facebook com a minha. A minha eu batia clara em neve, depois adicionava as gemas e adicionava o açúcar. E com isso, às vezes o açúcar pulava um pouco da batedeira, melava um pouquinho. Então, eu achei interessante agregar, seguir o modelo dela, agregar açúcar e ovo tudo de uma vez só e bater, né? Dá o mesmo resultado também. Tá, então aqui eu estou com 6 ovos, sendo que eu vou separar, tá, um a um antes de juntá-los, para ver se não correr o risco de estragar e perder todos os ovos que eu já tinha quebrado antes. Então, tendo esse cuidado, tá? Então eu coloquei aqui 6 ovos, vou colocar 2 xícaras, tá, de açúcar, vou bater até formar um creme, né, branco volumoso. Tá? Em média de 10 a 15 minutos, dependendo da sua batedeira. Tá certo? Então eu vou bater essa primeira mistura aqui e dar sequência aos ingredientes, tá? Qualquer coisa, os ingredientes vai estar no rodapé do vídeo, tá? E algumas dicas e dúvidas que forem surgindo, tá? A gente vai falar. Como eu já coloquei no vídeo de bolo de massa amanteigada, eu não tenho essa questão de ovo estar em temperatura ambiente, ovo estar gelado, tá, isso, tá, aquilo. Tá, o ovo aqui inclusive estava gelado, tá? E o que é que como eu já expliquei lá, o que é que pode ocorrer? É a demora no assar do bolo, mas que vai ficar mais alto, menor. Até isso eu nunca não tenho essa coisa comigo, até porque sempre deu certo fazer minhas receitas com ele gelado, é o que eu tenho preferido. Mas se você quiser, pode deixar o ovo em temperatura ambiente, não tem problema não. Então eu vou ligar aqui a batedeira, bater até queimar dar volume. Então, como eu ia falando, bati, ó, até ficar um creme, tá? Cremoso, tá? Volumoso, tá? Eu vou adicionar agora o leite. Como eu estava falando com você, depois de batido aqui, eu vou adicionar o leite e a margarina, tá? A margarina e o leite vão estar aquecidos, tá certo? Então, derreti essa margarina com o leite, tá? E vou adicionar nessa massa, nesse creme aqui batido. Vou misturar em velocidade baixa a 1, tá? Só mesmo para agregar, para não perder essa leveza, né? O ar da massa. Então eu vou ligar em velocidade baixa. Vou adicionando aos poucos.
notam que eu adicionei aqui o leite, 200 ml, uma xícara de 200 ml, tá? Com 2 colheres de sopa de margarina. Não utilizo manteiga, apesar de ser manteigado, você pode usar manteiga ou margarina, tá? Então aqui, ó, eu misturei, adicionei e ela ficou essa massa mais líquida. Tá? Agora eu vou adicionar a farinha e finalizar esse pão de ló. Tá? As vantagens dessa receita, né, a rapidez que você tem, né, em fazer, mais do que o amanteigado, claro, e o sabor, porque o pessoal faz o seguinte: tem pão de ló aí que leva água, tá? E eu não gosto porque o pão de ló, por ser uma massa já pobre, então aí eu tenho que gastar mais calda, mais recheios para deixar ele saborizado. E o ideal na brincadeira do bolo é você ter uma massa gostosa e um recheio gostoso. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? As pessoas também poderem apreciar uma boa massa de bolo, mesmo sendo um pão de ló. Tá? Então aqui eu já tenho 3 xícaras de farinha de trigo com 1 colher de sopa de fermento já misturado. Tá? As minhas xícaras medidas de 200 ml, se você não tiver, use um copo descartável agora de 200 ml, que é a mesma coisa. Tá? E aqui eu peneirei essa farinha, misturei o fermento, 1 colher de sopa de fermento. Se você não tiver essa medida, pode ser aquela colher de sopa aqui de casa. Agora, se ela for grande, né, um pouco grande, assim, porque tem várias colheres de sopa, depende do faqueiro, você trabalha sempre ela com rasa. Tá? Por quê? Por ser uma massa leve, ela não requer muito fermento. Tá? Então aqui eu vou alternando a farinha e misturando. A diferença da minha receita, dessa forma que está aqui, da Dulce, né, que está lá no meu Facebook, é que ela alterna o leite com a farinha. Aqui não, eu já adiciono logo o leite na batedeira, que é a maneira que eu faço, que é mais, para mim é mais prática. E aqui eu só vou colocando a farinha aos poucos, tá? Assim como em qualquer bolo, você não pode jogar os ingredientes todos de vez. Pode correr o risco da massa ficar pesada. E no caso de pão de ló é pior ainda, porque como aqui é puro ar gerado, né, da batida dos ovos, se você jogar todo de vez, com certeza, quando você for mexer, essa massa vai perder volume, que não é o que a gente quer, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus, se você não tiver aquele medidor, é o fogo mínimo possível, tá? Você coloque o forno no mínimo, tá? Por quê? Porque se você botar o fogo muito alto, o pão de ló ele vai queimar e não vai assar, tá? Ele queima por ser uma massa muito leve, tá certo? Então você sempre trabalhar fogo baixo. Já o amanteigado é 200 graus, por ser uma massa mais pesada, requer uma temperatura maior, tá? Então aqui eu vou misturar. Você vê que é uma massa que rende bastante, tá? No amanteigado, para eu chegar a esse volume de massa aqui, seria necessário 6 xícaras de farinha. Já no pão de ló, 3 xícaras você já consegue atingir esse volume. E ela está espumando assim porque é o fermento em contato com o leite quente, a massa quente. Esse fermento em pó, ele ativa com a temperatura. Tá? Se você colocar massa fria, ele não, no bolo manteigado, se você for ver lá no meu vídeo, ele não fica com esse formato. Misturou delicadamente de baixo para cima até a farinha se dissolvida, tá? Aí eu vou colocar na minha forma, tá? Qual o tamanho da forma para essa quantidade de massa? Uma forma de 30 centímetros por 6 de altura. Tá? Se fosse uma forma retangular, de até 35 centímetros por 28. Então eu vou colocar aqui, tá? O interessante, se você não quiser cortar essa massa, é você dividir em 2 formas de 30. Tá? E aqui como eu vou fazer um bolo para uma mousse, a minha base vai ser esse próprio bolo, eu não vou dividir. Mas se eu tiver outra forma de 30, é interessante você já dividir essa massa em 2 partes, porque evita você estar cortando, tá, o seu bolo. Com isso você vai ter um acabamento melhor, tá certo? Então aqui eu vou
ver que é uma massa que rende bastante. Tá? E aqui ele vai crescer 1 ou 2 centímetros no máximo. Vai ficar quase da altura de 6 centímetros esse bolo. Tá? A vantagem desse bolo, dessa forma de se bater tudo junto, né, é que você ganha tempo com relação ao ovo, né, perder aquele cheiro característico dele. Volto a repetir que não existe ovo fedendo. O cheiro forte do ovo é a virtude dele estar velho. Quanto mais novo esse ovo tiver, menos cheiro ele deixa no bolo. Aí é mais fácil perder, vamos dizer assim, esse cheiro. Não é que deixe cheiro, ele perde esse cheiro mais fácil. Tá? Então trabalhar sempre com ovos novos. Como é que eu sei? Não acumulando ovos demasiado, mais de 30 dias na geladeira. Ovos, você, no máximo de 30 dias você tem que estar comprando. Verificar aqueles locais onde tem ovos, tá com rotatividade de ovos, sempre está chegando ovos novos, também isso é importante. Tá? E basicamente é isso aqui. Eu vou dar prosseguimento, vou levar o forno a 180 graus, pré-aquecido. E aí na sequência eu vou trazer ele já assado para vocês verem o resultado final. Meu bolo assado, como eu falei, tá? Eu resolvi cortar ele ao meio, então vou passar uma faca aqui, ó, e ir rodando, tá? Para se cortar bolo. É mais fácil você fazer esse processo até atingir o centro dele, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. Estou usando aqui um separador de isopor, que é aquelas bandejinhas de frios, tá? E para você ver como é que ficou a massa por dentro. Tá? A massa super leve, fofa, dá para dividir em 3 discos. Aqui eu vou cortar, rechear meu bolo, tá? E montar ele. Como eu vou trabalhar com mousse, eu vou montar minha mousse, como eu já falei antes, nesses aros aqui, tá? Eu vou montar esse bolo mousse nesse aro de alumínio. Por quê? Porque isso aqui vai impedir que minha mousse ela derrame. Vou levar à geladeira, vou deixar ela endurecer mais ou menos 4, 5 horas e aí eu dou o acabamento. Então eu uso esse aro que pode ser de alumínio, como esse caso aqui, pode ser de acetato. Se você não tiver alumínio, não tiver acetato, pode ser até aquele jogo americano plástico. Você corta ele no meio, faz as emendas com fita durex e tal, e aí você pode montar aqui seu bolo, tá? Para prensar também, seja para colocar mousse e levar à geladeira, ele é muito prático esse aro. Aí vende em casas especializadas com 10 centímetros de altura, de 12, tá? O ideal é até 10 porque a altura é de bolo. Para tortas, 8, 7 centímetros de altura é a altura de uma torta. Então, pessoal, botei meu disco de bolo, reguei com suco de maracujá, tá? Nesse caso porque a mousse é de maracujá. Vou colocar agora a mousse, tá? Essa mousse eu trabalho sempre na proporção de meia xícara de suco concentrado de maracujá, pode ser da fruta, uma lata de leite condensado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, tá? Então eu reguei esse bolo, bati essa mousse, tá? E aqui eu vou despejar, tá? Sobre esse aro que está prendendo, como eu falei, né? E não vai escorrer. Então esse aro aqui eu vou passar uma fita adesiva, né? Uma fita prender, uma fita durex para só para garantia, tá? Que ele não vai correr. Essa mousse é bem cremosa, a mousse de maracujá é cremosa, também ela ajuda a não escorrer. Ah, e outra coisa, eu adiciono a essa receita um envelope de gelatina sem sabor, tá? Seguindo as instruções do pacotinho, que é 5 colheres de sopa de água para hidratar o envelopinho, tá? E aí levo em banho-maria ou micro-ondas, dissolvo essa gelatina e aí quando eu estiver batendo a mousse eu adiciono. Por quê? Porque essa gelatina ela vai me dar segurança para que essa mousse fora da geladeira ela não desmanche. E pode fazer sem medo que ela realmente segura até... Já fiz bolo que já ficou mais de 3 ou 4 horas
fora da geladeira com essa gelatina. Aqui eu vou colocar esse disco, que é o segundo, tá? Com cuidado, porque o aro tem essa questão da altura, tá? Eu vou colocar ajeitando aqui. Como eu falei, o pão de ló ele dá essa flexibilidade para você trabalhar. Como eu falei aqui, são 8 centímetros mais ou menos de altura, que é a altura ideal para torta, tá? Então esse pedaço aqui eu vou jogar mais um pouco de suco de maracujá e vou levar para endurecer essa mousse. Como eu falei, eu estou usando aqui na faixa de 300 ml de suco, já adicionei 150 na base, tá? A base, e vou jogar esse restante aqui em cima, espalhando, não tendo preocupação porque aqui uma torta gelada, o pão de ló absorve bastante líquido, aí fica uma delícia, tá? Fica uma torta bem molhadinha. No caso, se eu fosse usar pasta americana, para esse tamanho de bolo aqui, no máximo 150 ml, tá? Regando cada disco, por bolo todo. Aqui eu vou levar, ele vai absorver todo o suco, tá? Leva à geladeira por mais ou menos 4 a 5 horas, o tempo da mousse ficar rígida.